Mas falando em dança livre, o tema de hoje é carnaval, né? Programa todo especial de carnaval. Então, todos os quadros têm tudo a ver com o carnaval. Por isso, Bastidores em Cena traz para você dança para o carnaval. Eu já falei no Jornal Cult que os ritmos são diversos. Ou seja, você já sabe que no Bastidores em Cena, o que vai rolar? O que rola muito no carnaval? Como eu poderia abrir os Bastidores em Cena desta edição? Falando para você, meu amigo telespectador, que você pode dançar, se divertir muito com ou sem o uso da técnica ao dançar. Porque carnaval é alegria, descontração, é muito empolgante, é muito contagiante. Então, já falei de alguns ritmos, mas os ritmos mais marcados coreograficamente, mais dançados e mais bem executados deste carnaval será, como sempre, o samba e vários tipos de samba, que já vou veicular para você numa matéria super especial, mas é daqui a pouquinho essa matéria, vocês aguardem aí. Então, o samba, vários tipos dele, o pagode, o axé, o funk brasileiro, entre outros ritmos. Aí, como fazer então, Dani? Carnaval é tempo de contemplar o bonito, contemplar o belo. Habitualmente, eu, como coreógrafa, e acredito que a maioria dos coreógrafos que seguem esta linha, nós fazemos montagens cênicas para que você, querido telespectador, possa seguir a coreografia. Então, vocês verão que sempre a montagem coreográfica, as coreografias, elas terão um passinho básico, terão um refrão muito bem marcado para você executar, e tudo de forma livre. Então, no carnaval, tudo é aberto para que você dance com técnica ou sem técnica. É claro que se você dançar com o uso de algumas técnicas, por exemplo, mãos, né? Que eu vou dar uma demonstração para vocês. A mão da bailarina, normalmente, ela tem todo um desenho, ela tem toda uma leveza. Então, estou mostrando minhas mãos assim, ó. A mão de bailarina é como se fosse uma mão de bebê. Como que é uma mão de bebê? É natural, ó. Você pode bater essa mão assim, chacoalhar quanto for, que normalmente o polegar, ele vai ficar entre o dedo indicador e entre o dedo médio, só que ele não vai encostar. E ele tem todo esse desenho aqui, como vocês podem ver em casa, ó. Isso é uma mão de bailarina. Agora, como diferenciar? Que muitas pessoas me perguntam, bailarina ou dançarina? Você vai dançar, você está lá dançando no meio do agito, no fervo, lá no carnaval. No meio da coreografia, você vai ver uma mão assim, ou assim, ou assim, né? Tudo depende. Então, quando você vê mão assim, ou acabamento assim, né? De dedos eu estou falando, porque técnica, gente, nós percebemos nos dedos da mão, no pulso, no tornozelo, nos pés, nos joelhos, tudo em dança é técnico. Então, a gente reconhece quem é uma dançarina. Dançarina que eu digo, gente, no sentido da pessoa trabalhar com dança e como dançarina, sem ser uma bailarina clássica, sem ter esta formação, tá bom? Então, para você perceber que é algo que pode ser corrigido, com aulas nós trabalhamos. Claro que não é só a mão, mas é um exemplo para você, querido telespectador, reconhecer. Então, como eu exemplifiquei, se for uma mão assim, por exemplo, pode ser isso, Dani? Pode, se na marcação coreográfica a coreografia for isso, tudo bem. Mas nos acabamentos, em finais de músicas, no refrão, que é o auge, começo ou final de frase, onde nós damos um ênfase, porque o corpo fala. E quando a gente dança, a gente externa isso. Nós temos que mostrar para o público o que a canção está passando. Nós temos que acompanhar aquela proposta. Então, as terminações de mãos, de giros com as mãos, de movimentos com as mãos, tudo isso, essa leveza, uma bailarina tem. Agora, uma dançarina, que não vem do balé clássico, porém, trabalha maravilhosamente, porque temos dançarinos excepcionais, tá bom? É só uma diferenciação de linha de estudo que eu estou passando para vocês aqui no programa. Então, você pode perceber que o movimento ele não tem essa delicadeza, essa fluência, início, meio e fim. Início com intenção
para chegarmos à ação. Aí, execução durante toda a movimentação, encerrando com o kill, que é o cota, parou, acabou o movimento, porém ele é contínuo. Então, acabou um movimento aqui, mas ele prossegue aqui. Então, você nunca vai ver o fim e o começo a olho nu, tá bom? Só sabe a contagem direitinho, só sabe esses truques de bastidores em cena que eu passo para você, querido amigo telespectador, os bailarinos mesmo, os dançarinos, eu como coreógrafa, enfim. Mas, como estou falando de dança livre, de você se jogar na pista e se divertir muito de montão neste carnaval e dançar à vontade, você vai perceber no carnaval, onde quer que seja, ou banda baile de clube, ou carnaval na rua, com uma super banda animando e agitando as tradicionais coreografias, e também vai perceber, além das tradicionais coreografias, as coreografias bem marcadas. Então não perca o Dança Comigo de hoje, que eu vou exemplificar para vocês, tá? 2 estilos de dança que vão aparecer no carnaval. Então, para você quebrar tudo, para você arrasar nesse carnaval, fiquem de olho no Dança Comigo desta edição. Então, voltando à parte coreográfica do livre, você vai perceber que no carnaval é um momento de dançar. Você, meu amigo telespectador, que nunca arriscou-se a se jogar na dança, a ser fulião, pode parar com isso. Porque, para dançar no carnaval, como se trata de algo livre, a movimentação, em maioria, não são todas as coreografias, mas em maioria, elas têm um tempinho a mais. Então, o movimento pode durar o tempo 1, 2, 3, 4. Um movimento. Aí complementa com o segundo movimento. 5, 6, 7, 8. Aquele segura, que a gente chama na coreografia, né? Segura, pegou, segura. Esse lance aí tem muito, muito no carnaval. Então, dá para você aprender altas coreografias. Então, ainda dá tempo. Eu vou passar a coreografia, porque em Salvador hoje já começou a festa, né? Dia 4 de fevereiro, quinta-feira. Mas para os foliões, já começou a festa. Tem muita gente nos pré-carnavais aqui em São Paulo arrasando, ensaiando muito. Então, hoje eu vou passar para você um pouquinho mais desta arte da dança e como dançar. A única precaução que eu tenho para você, só para fechar o Bastidores em Cena de hoje, a única precaução que eu tenho para vocês é o seguinte: cantores, meus amigos de cena, vai estar calor, espero eu, né, que esteja. Mas calor ou frio, a nossa voz vai estar super, ultra, mega aquecida. Nada de água gelada nesses dias, tá bom? Porque estaremos em trabalho. Bailarinos, dançarinos e tudo mais, que tem que estar naquele pique, naquele up, muito alongamento, muito aquecimento, antes e após entrar no palco. Isso vale para você, telespectador fulião, que vai pular o carnaval, para não prejudicar, evitar de machucar as articulações, muito alongamento, muito aquecimento. Revejam as aulas do Dança Comigo. Mas agora, encerrando Bastidores em Cena, eu vou chamar uma matéria do carnaval para complementar o nosso jornalístico do Jornal Cult. Então você vai acompanhar comigo um pouquinho mais da história do carnaval. Deixa eu só conferir aqui com a produção se tudo está pronto para a nossa matéria ir ao ar. Então, para vocês, um pouquinho de estética e história da arte com o quadro O Portal na TV, que estreia agora. O Portal na TV, especial de carnaval. Roda a matéria. E nesta edição, um pouquinho mais sobre a história do carnaval. O carnaval é uma festa popular que surgiu ainda na antiguidade com o intuito de celebrar os deuses pagãos e a natureza. Foi reconhecida pela Igreja e incluída no calendário cristão depois de muitos séculos. Ainda hoje é comemorada no mundo inteiro. Possui características diferentes em cada país que o festeja. O carnaval comemorado no Brasil sofreu influência de uma festa de rua de origem portuguesa, o entrudo, que consistia em jogar farinha, ovo e tinta nas pessoas.
Porém, a comemoração também passou por mudanças por causa do folclore indígena e a cultura africana trazida pelos escravos. Todos esses fatores culturais construíram um carnaval distinto em cada parte do Brasil. O Rio de Janeiro é famoso pelos desfiles das escolas de samba. Já na Bahia, os trios elétricos atraem milhões de foliões todos os anos e em outros estados como Pernambuco e Minas Gerais, o carnaval de rua é o mais popular. A origem do carnaval é incerta, mas acredita-se que tenha surgido na Grécia por volta dos anos 520 a.C. Era uma festa em que o vinho era fundamental e as pessoas se reuniam em nome do deus Dionísio, com a única intenção de se divertirem, celebrar a chegada da primavera e a fertilidade. Este tipo de comemoração se tornou popular em Roma durante os primeiros séculos da era cristã. O nome carnaval vem de carnevale. Seu significado está ligado ao fato desta festa pagã acontecer durante os 3 dias que antecedem a quaresma, um longo período de privação. Portanto, era como uma despedida dos pecados da carne. Este nome surgiu depois que a celebração foi legalizada pela Igreja Católica para coibir o que a instituição classificava como celebração pecaminosa. Ou seja, a celebração tinha como objetivo principal extravasar e fazer tudo que durante a quaresma era proibido. Em 1545, depois do Concílio de Trento, mudou-se o calendário de Juliano para Gregoriano e o carnaval passou a ser uma data oficial para os cristãos. Desta forma, é reconhecida como festa popular de rua que sofreu uma série de modificações culturais até a chegar os dias de hoje. O samba e a história do samba surgiu da mistura de estilos musicais de origem africana e brasileira, com os instrumentos percussão de tambores, surdos, timbal. Os principais sambas são samba enredo, samba de partido alto, pagode, samba canção, samba carnavalesco, samba exaltação, samba de breque, samba de gafieira, samba balanço. E o Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, que comemoramos. Curta o carnaval com muito juízo e com muita fé em Deus. Volto aqui dos estúdios do programa Show e Arte. E estou voltando ao vivo aqui dos estúdios da Amaral TV em